Vamos fazer essa questão aqui. Prove que o único automorfismo de Z é o automorfismo idêntico. Inicialmente, lembremos que um automorfismo é um isomorfismo cujo domínio e a imagem são justamente o mesmo conjunto. Aqui, um automorfismo de Z é um φ isomorfismo cujo domínio e o contradomínio são o mesmo conjunto. Aqui, no caso, é o conjunto dos inteiros. Então, é um isomorfismo que vai de Z para Z. Precisamos, então, analisar como vai ser a estrutura dessa φ. E como temos poucas informações pelo enunciado, uma boa hipótese é começar trabalhando com os elementos que a gente tem certeza que se comportam de uma maneira interessante nos inteiros. Um desses elementos é o elemento 1, que é a unidade em Z. Então, vamos observar como deveria ser o φ de 1, como o φ de 1 deve se comportar, quais valores esse φ de 1 pode assumir. Inicialmente, a gente pode notar que esse 1, ele é justamente 1 vezes 1. Então, podemos escrever φ de 1 como sendo φ de 1 vezes 1. E sendo isomorfismo a φ, em particular, a φ é um homomorfismo, ou seja, φ de 1 vezes 1, eu posso quebrar aqui na multiplicação. Ou seja, isso aqui é φ de 1 vezes φ de 1. φ de 1 vezes φ de 1 nada mais é do que φ de 1 ao quadrado, por definição. Isso aqui é φ de 1 ao quadrado. Então, φ de 1, seja lá quem for, é um elemento x, φ de 1 é um elemento x, que é igual ao seu quadrado. Isso aqui é x ao quadrado. Quais são os elementos em Z tais que x é igual a x ao quadrado? Se x é igual a x ao quadrado em Z, isso significa que x é igual a 0 ou x é igual a 1. Como φ é isomorfismo, o φ de 1 não pode ser 0, porque se o φ de 1 fosse igual a 0, o φ de qualquer elemento ia ser 0, então ele não seria isomorfismo. Concluímos que o φ de 1 é igual a 1, ou seja, já sabemos como deve se comportar o φ de 1. Então já temos alguma coisa aqui. Por que nós tratamos inicialmente com 1? Porque a partir do 1, como estamos no anel dos inteiros, podemos escrever qualquer elemento como sendo soma de uma certa quantidade de 1s. Se eu pego um n qualquer em Z, vou inicialmente pegar um n inteiro positivo. Se eu pego um inteiro positivo, esse n, eu posso escrever ele como sendo uma soma de n 1s. Posso escrever isso aqui como sendo 1 mais 1 mais 1, isso aqui tudo n vezes. Ou seja, se eu aplicar φ de n, o que vai acontecer com φ de n? φ de n eu posso escrever como sendo φ de 1 diversas vezes, n vezes. E como isso aqui é um isomorfismo, eu posso quebrar aqui na soma, ou seja, isso aqui é φ de 1 mais φ de 1 mais φ de 1, n vezes. Ou seja, como isso aqui está sendo somado n vezes, isso aqui é justamente n vezes φ de 1. Só que o φ de 1, a gente já calculou aqui em cima que é 1. Então, portanto, concluímos que o φ de n é igual a n para todo n inteiro positivo. Se o n é positivo, concluímos que o φ de n vai ser igual ao próprio n. Falta agora verificar o que acontece se o n for negativo. Se o n é um inteiro negativo, isso significa que menos n é positivo. Porque se eu pego um número que é negativo e faço menos um número negativo, menos com menos vai dar mais. Então, menos n é positivo. Só que se menos n é positivo, já provamos aqui em cima que o φ de n é n. Ou seja, como menos n é positivo, φ de menos n tem que ser igual a menos n. Agora, observe que φ de n, aqui, lembrando que aqui o n é negativo, inteiro negativo, estritamente negativo, eu posso escrever o n como sendo menos menos n, porque menos com menos é mais. Então, por que eu quero escrever isso aqui como menos n? Porque eu quero fazer o menos n aparecer aqui. Eu tenho φ de n, eu sei como se comporta o menos n. Então, é interessante eu descobrir aqui como fazer o menos n aparecer. E a forma mais natural de fazer o menos n aparecer
é substituir o n por menos menos n. Então, inicialmente, a substituição pode parecer pouco natural, mas a ideia dessa substituição é justamente fazer o menos n aparecer aqui. Então, isso substitui o φ de n por φ de menos menos n. Aí apareceu o menos n aqui. Como o φ é um isomorfismo, o menos sai para fora. Então, isso aqui fica menos φ de menos n. E o φ de menos n, acabamos de ver aqui, que é justamente menos n. Porque, como menos n é positivo, o φ de menos n é igual ao menos n, certo? Já que o menos n é inteiro positivo e já provamos essa validade. Menos n com menos com menos é mais, então isso aqui é igual a n. Ou seja, concluímos que φ de n é igual a n para todo n inteiro negativo. Sendo automorfismo e sendo então isomorfismo, por definição sabemos também que φ de zero é igual a zero. Sai direto da definição. Logo, concluímos que φ de n é igual a n para todo n inteiro negativo, para todo n inteiro positivo e para o zero também φ de zero é igual a zero. Logo, o φ de n é igual a n para todo n, ou seja, φ é o automorfismo idêntico. Então, leva o n no próprio n.